Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, conforme a hora do dia. Mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal, Luquen Elias. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um dos assuntos quentes relacionados com a gestão das finanças do casal e da família. Dessa vez vamos falar de um outro tópico que é será que cada um dos cônjuges deve saber o ordenado do outro? Se sim, por quê? Se não, por quê? Quais são os prós e cons, vantagens e desvantagens de cada uma dessas abordagens? Muito obrigado, como não podia deixar de ser, pelo vosso precioso tempo, por estarem aqui conosco e dedicarem a vossa atenção a esse vídeo. Esse problema ou essa situação com certeza afeta muitos casais, não é? E se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver que alguns, principalmente homens, defendem que a mulher não deve saber o nosso salário, senão ela vai fazer contas de cada um dos nossos tostões. E às vezes podem existir também algumas mulheres que não partilham o seu ordenado com os esposos ou os cônjuges, porque senão vão achar que o esposo não vai ver mais necessidade de lhe dar dinheiro do seu ordenado. Então, qual é a abordagem mais saudável? Como é que vocês têm feito? Então, nós vamos começar sempre pela nossa família. Estamos todos cientes sobre as dificuldades, os riscos, os prós e cons que podem surgir em cada uma de cada um dos lados, né? Como acabei de dizer, quando a mulher sabe ou a esposa sabe quanto é que o marido ganha, é óbvio que ela vai fazer contas, né? Então, eu sei que o meu marido ganha, vamos dizer, 1 milhão. E desse 1 milhão, ele dá-me 200 mil para a gestão das despesas de casa, ou dá-me, por exemplo, 350 mil. E o resto? O que é que ele faz com o resto? Aí começam a vir muitas hipóteses, conflitos, mas você me dá só isso e o resto eu não vejo nada, você não compra mais nada para casa e por aí fora. Então, isso é o que leva muitos homens a ocultarem qual é o seu ordenado, para que não haja essa prestação de contas. Ele dá à esposa um valor que ele acha, ou que ambos acham que é suficiente para a gestão das despesas da família, e o resto ele gere a seu bel prazer. Por outro lado, muitos homens podem achar que assim têm maior liberdade e que as mulheres, obrigado amor, e que as mulheres não vão ter tanta interferência na maneira como eles vão gerir as finanças. E por outro lado, as mulheres também podem exigir muito mais para as suas despesas individuais, não é? Do marido, quando elas sabem que o marido tem uma margem muito maior naquilo que são a gestão das finanças. Então ele vai achar que não vou ter esse problema, porque ela não sabe quanto é que eu ganho e eu vou poder investir muito mais para o interesse da família e o meu interesse individual. Então, às vezes, isso gera todos... Olhem à vossa volta, analisem a vossa experiência pessoal e digam vocês, não é, de maneira individual, se isso não acontece ou não causa esse desconforto, conflitos e por aí fora. Existem casais que ninguém sabe quanto é que o outro oferece, não é? Qual é o ordenado um do outro. Um dos cônjuges é promovido, não é? E começa a ganhar mais dinheiro e não consegue dizer ao parceiro, porque aquilo vai desencadear outras situações desagradáveis. Muitas vezes é uma questão de confiança, não é?
E então aquilo belisca essa dinâmica dos casais. Eu vou começar por partilhar como é que eu tenho gerido com a minha família. Conforme já disse em vídeos anteriores, a minha esposa trabalha, não é? E eu também trabalho, obviamente. Mas o que é que vocês acham? Como é que nós gerimos isso? A minha esposa desde sempre soube quanto é que eu ganho, né? Qual é o meu ordenado. E vice-versa, eu também sei exatamente quanto é que a minha esposa ganha. Vou ser completamente honesto convosco, algumas vezes já pensei que era desvantajoso para mim ela saber exatamente quanto é que é, qual é o meu ordenado, porque as mulheres não deixam de fazer contas, não é? E já houve vezes que tivemos conflitos em que ela começou a fazer contas e a pensar como é que tu estás a gastar o dinheiro. As nossas despesas fixas são essas, eu sei quanto é que tu ganhas, esta é a margem que sobra, então onde é que vai esse dinheiro? E eu comecei a sentir-me desconfortável porque, pronto, eu trabalho, eu tenho o direito de gastar o dinheiro conforme eu desejar e eu sou responsável com o nosso dinheiro, então você deve confiar que eu vou dar o melhor destino ao dinheiro, tu não deves fazer esse escrutínio nas nossas finanças. Ninguém se sente confortável com isso. Mas digo-vos a bom da verdade que eu não estava a gastar bem o dinheiro. Não estava. E os alertas dela foram levantados com justa causa, com razão. Eu comecei a gastar mais dinheiro em coisas individuais do que para a família. E houve uma mudança nesta maneira e ela conseguiu notar. Então, para dizer que, pronto, isso vai acontecer algumas vezes se nós não tivermos a utilizar, não é? Ou a fazer essa gestão das finanças para o melhor interesse da família. Então, eu nunca tive problemas em partilhar com a minha esposa, porque eu acho que ela deve saber qual é o meu ordenado e que eu, como chefe de família, gestor das finanças do casal, devo-lhe essa transparência, não é? E que, como eu vou colocar o interesse da família em primeiro lugar, então não devo ter problemas em apresentar como é que eu vou fazer a gestão desse dinheiro. Claro, há vezes que eu quero me mimar também um pouco, né? Mas eu posso ser honesto com ela. O essencial é não haver egoísmo. A minha esposa muitas vezes diz, não, olha, eu quero que este ano tu faças alguma coisa que tu queiras muito, porque ela sente, não é, essa dedicação e vê que, pronto, nós também precisamos dedicar algum do nosso investimento para, não é, honrar os nossos interesses individuais. E muitas das vezes eu vejo da mesma forma. Eu vejo que a minha mulher contribui, o que é raro, né? Contribui com todo o seu valor, não é? Para as nossas despesas da família. Ela entrega-me todo o dinheiro. O salário dela fica comigo. Até sou orgulhoso de dizer isso, né? Mas pronto, o salário da minha esposa fica todo ele comigo. Eu é que dou o destino desse dinheiro todo, eu tiro uma parte, não é? E que nós acordamos que vai ser utilizado para as despesas individuais dela e dou-lhe, não é? Que é, claro, inferior àquilo que ela ganha. Mas isso, pronto, nos coloca numa posição de confiança. Eu sinto-me orgulhoso por isso, porque ela é capaz de confiar que eu darei o melhor destino às nossas finanças. Primeiro, confiar que existe uma capacidade da minha parte de gestão das nossas finanças, não é?
e depois que existe uma confiança de que eu darei o melhor tratamento a essas finanças, tendo como a primeira prioridade os interesses da nossa família, não é? Claro, às vezes cometo erros, não é? Como qualquer ser humano o faz, mas ela, nessas circunstâncias, chama-me, não é? E dou sempre a abertura dela poder, quando nós fazemos esse plano financeiro, dela poder expressar a sua opinião sobre a minha performance na gestão das finanças, mas de uma maneira construtiva, não de uma maneira acusatória, de uma maneira construtiva. Ela às vezes chega e me apresenta, eu acho que nós não estamos a dar o melhor destino a isso, por aquilo. E eu tenho que ter a humildade para reconhecer e dizer, epá, isso faz sentido, então vamos fazer esse reajuste. E isto é que tem sido determinante. A minha esposa, já agora, né, é formada, é uma mulher inteligente, que consegue raciocinar, não é? E consegue fazer uma análise crítica sobre a maneira como eu estou a fazer essa gestão das finanças. E eu deixo isso aberto para que, não é, eu possa ter também esse escrutínio. E se eu tiver a sair desse trilho, ela me possa chamar a atenção para que, porque ninguém é perfeito, não é? Por melhor que seja a minha intenção, os meus interesses, eu posso estar a cometer erros involuntariamente, ou então posso estar a agir um bocadinho de forma egoísta, não é? Porque nós, como seres humanos, muitas das vezes podemos nos encontrar nessas situações e precisamos sempre de alguém que nos chame à razão, que nos faça voltar aos trilhos e que nos faça perceber que nós estamos a desviar daquilo que é o nosso objetivo. Isso é a beleza, não é, de um casal que anda em coordenância e em uníssono. Então, é assim que nós temos feito essa gestão nesse lado que toca às finanças. E é muito importante também que se crie confiança. Eu acho que este é um dos aspectos que leva os casais a tomarem decisões um bocadinho mais egoístas. Já ainda tive a conversar com a minha esposa recentemente de um casal em que a mulher trazia mais dinheiro para a família e o homem era o gestor das finanças. E o homem, enquanto cobria as finanças da família, de lado estava a construir uma casa que a mulher nem sequer sabia, estava a fazer outros investimentos de forma individual para ele próprio. Então esse é também um risco que os cônjuges que trazem mais dinheiro para a família, que não são eles os responsáveis da gestão das finanças da família, podem correr, não é? E depois, e se houver uma separação, não é? Eu entrego-te todo o meu dinheiro na esperança que você vai dar o melhor destino. Se, por exemplo, no futuro, nós nos separarmos, não é? Eu já fiz os meus investimentos de maneira individual e tal, se nos separarmos, já vai lá para a tua vida, eu tenho aí as minhas coisas, até saio a ganhar. Mas isto não é um pensamento saudável. Nós não estamos numa relação, não construímos uma família para nos separarmos, não é? Claro, todos nós enfrentamos desafios no que diz respeito ao relacionamento a dois, no que diz respeito à família, não é? Mas a intenção não é separar, a intenção é nós resolvermos esses problemas e crescermos. Então, se nós entrarmos para um relacionamento com essa ideia individualista, não vai funcionar. Se nós gerirmos as nossas finanças com esse individualismo, também não funciona, porque você vai querer salvaguardar os seus interesses individuais, não é? Cada um dos cônjuges vai sempre pensar, os homens hoje em dia não prestam, os homens, e se ele arranjar uma segunda mulher, se ele decidir me deixar para trás com uma mão na frente, uma mão atrás. Então,
todas essas questões surgem à tona e todos nós, como seres humanos, pensamos nela. Queremos também proteger-nos, não é, de maneira individual. E hoje em dia na sociedade nós vemos muitos exemplos negativos, não é? Exemplos em que o marido tinha a gestão das finanças, depois de repente decidiu dar um pé na bunda na mulher, arranjou uma outra novinha, seguiu com a sua vida e a mulher ficou sem nada, ok? As mulheres também pensam nisso. E outros exemplos em que o marido está a gerir as finanças, mas afinal de contas no background está a fazer investimentos sem o conhecimento da mulher. Amanhã, se existir algum problema, pronto, ele está coberto e a mulher vai-se embora. Podemos até nos separar, você vai levar as coisas que achas que nós temos, afinal de contas existem muitas outras coisas que cada um tem de maneira individual que o outro não sabe. Isto é uma receita para falhanço, ok? Temos que ser verdadeiros e realistas no que diz respeito às finanças da família. Temos que colocar os interesses da nossa família em primeiro lugar. E quanto aos ordenados, se você tem que pensar por que tu achas que o teu cônjuge não deve saber do teu ordenado. Começa por ali. Por quê? E a partir dali você vai descortinar outros problemas, porque aquilo é só um sintoma, ok? Não é a razão do problema. Então começa por recuar e pensar, por que eu não me sinto confortável em partilhar com o meu parceiro o meu ordenado? Porque talvez eu não confio nele, ou porque talvez ele é irresponsável com o dinheiro, ou ela é irresponsável com o dinheiro. Então, se você acha que o teu parceiro ou a tua parceira é irresponsável com o dinheiro, será que a solução é você esconder o ordenado? Ou é mais fácil você encarar o problema e trabalhar com o teu esposo ou com a tua esposa para que eles possam crescer e começar a tornar-se mais responsáveis com o dinheiro e começar a recuperar essa confiança com o dinheiro? Então, eu sei que é um exercício difícil de se fazer, mas eu acredito puramente que é o caminho para a solução. Eu posso aqui me recordar que a minha esposa antes era muito menos responsável com o dinheiro, ok? Quando nós começamos a namorar, eu comecei a observar, ela sempre foi muito honesta, mas era pouco responsável com o dinheiro. Então, eu tinha a opção de escondê-la o meu ordenado, ou tinha a opção de trabalhar com ela, não é? Colocar-lhe essa responsabilidade para que ela pudesse crescer e progredir até a um ponto em que nós pudéssemos eliminar esse problema. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu às vezes dava-lhe um dinheiro e ela agiria aquele dinheiro. De repente eu perguntava: quanto é que, daquele dinheiro que eu dei, quanto é que nós temos? Ela dizia: eu não sei. E eu ficava completamente passado e agravado com ela. Como é que tu não sabes? Quer dizer, tu fazes gastos e não sabes quanto é que tu tens em caixa. Isso significa que tu tens gastos descontrolados. Não pode ser. Então, às vezes, ela tinha um dinheiro, eu lhe pedia: dê-me X. Ela dava. Dê-me mais X. Ela dava. E depois ficava sem dinheiro para as despesas de casa. Eu dizia: eu já dei o dinheiro para as despesas de casa. E ela dizia: não, mas você me pediu. Oh, você por acaso disse que não tem caixa para me dar algum dinheiro porque as despesas... Então ela não fazia planos, ela não planificava as finanças. Ela fazia gastos de maneira descontrolada. Gastos que eram necessários ser feitos, mas ela não estava no controle das suas finanças. Então eu fui trabalhando com ela, fui lhe colocando a responsabilidade. Eu poderia ser eu, não é? Conforme muitos casais fazem. Conheço alguns casais em que um deles é que gera tudo.
até comprar peixe, comprar cebola, controlar se o arroz já acabou. Um deles é que faz tudo e fica para que se cresça até o ponto em que ele possa também ter alguma influência, apesar de não ser a pessoa responsável pela gestão total, mas que tenha alguma responsabilidade também. Isso ajuda essa pessoa a crescer. Conforme eu já disse em vídeos anteriores, eu sou o responsável pela gestão das finanças da nossa família, mas a minha esposa também tem um papel a gerir nisso. Ela é que gere as finanças para as despesas fixas, não é? Nós fizemos o cálculo, essas são as despesas fixas. Em vez de ser eu a gerir tudo, tiro o valor que tem a ver com as despesas fixas e dou-lhe. Ela é que vai gerir. Ela não vai me dizer no final do mês, porque não, já não tem queijo ou já não tem leite para as crianças, porque o dinheiro acabou. Isso não pode acontecer. Acabou por quê? Acabou como? Nós fizemos um plano, não pode acabar. Então, no princípio, o dinheiro acabava. Mas depois, ela ficou tão expert nisso, não é? Que eu até às vezes já digo, é para você saiu melhor do que a encomenda. Ela tem um controle absoluto das despesas fixas. Que muitas vezes eu se lhe pedia, pá, empresta-me aí uns tostões. Ela me disse, se você não me devolver esses tostões, isso vai se refletir nas despesas fixas. É assim mesmo que eu gostaria que fosse. Então quer dizer que ela está no controle das finanças. É uma parte pequena, mas ela está no controle. Okay? Quando há uma subida de preços, por causa da inflação, por aí fora, ela senta. Meu camarada, precisamos conversar. O que é que se passa? Eu vou ao mercado, fiz um levantamento de preços. Isso subiu, era 10, agora passou a ser 15. Aquilo subiu, o preço da Zap subiu, era 40, agora passou a 45. Então, eu tenho duas opções. Ou vou reduzir A, B e C, ou você tem que aumentar um bocadinho mais para poder continuar a cobrir essas despesas. Ela me apresenta isso de maneira tão clara, tão organizada, que eu só tenho duas opções. Ou dar mais dinheiro, ou então decidir que a nossa família vai baixar a nossa qualidade de vida, que para mim isso está fora de hipótese. Então, nós andamos de maneira muito coordenada. E isso facilita. Por quê? Porque quando ela for pedir mais dinheiro, ela já trouxe uma justificação. Não é, olha, aumenta ainda mais X nesse valor. Uai, por quê? Não faz sentido. Se ela precisar de fazer alguma coisa fora daquilo que são as despesas fixas, ela vai vir me dizer, olha, eu quero comprar isso ou aquilo, quero comprar um telefone. Um telefone, por exemplo, custa muito caro, mas aquilo está fora das despesas fixas. E se ela usar todo o dinheiro para comprar um telefone das suas despesas pessoais, vai ficar um bocadinho apertado. Eu vou ver, ela precisa de um telefone novo, tira um dinheiro, ela compra o telefone. Mas aquele dinheiro vai sair do remanescente, que são as despesas da família, não é? E ela já vai saber, não, nós compramos um telefone, então já não vamos poder fazer A ou B. Então nós andamos de maneira coordenada, não há necessidade nenhuma de esconder. E nós temos que ser, não podemos ser egoístas, não é? Há vezes que eu, por exemplo, quero fazer uma viagem. Eu recentemente comprei uma bicicleta e ela me perguntou quanto é que custou a bicicleta e todo o equipamento e por aí fora. Eu não fiquei, eu tinha a opção de mentir, né, para ela não ficar desconfortável. Não, ela fez uma compra alta para o seu interesse individual, então eu também quero algo para mim. Eu acho que ele está a tirar proveito. Não existe isso. Eu tive conforto em lhe dizer, a bicicleta custou X, com todos os acessórios, custaram X. E ela não ficou constrangida ou com a impressão de que eu estou a ser injusto, eu estou a ser... Porque de tempos em tempos eu também faço isso com ela, não é? Ela quer uma coisa muito, muito especial
E nós dissemos, pronto, vamos. Recentemente ela viu uns vestidos de uma dessas estilistas, não sei qual é o nome, Luçanda, faço a publicidade. E disse, marido, eu quero comprar um vestido. Vestido, pronto, os vestidos também não são nada baratos, né? Pronto, quero comprar um vestido. E eu olho, ela não faz isso sempre, né? Por acaso fui com ela no ateliê da Luçanda e olhei para os vestidos eram realmente lindos. E eu disse, amor, então compra, em vez de comprar um, compra dois. E ela disse, sério, marido? Sim, compra dois. Porque ela, a postura que ela tem tido, ela merece. E ela faz a mesma coisa comigo. Não é? Quando eu quero fazer, se ele disser, quero comprar uma bicicleta, ela me encoraja, não, vai, compra. Uma coisa para o teu lazer é também necessário. Tu trabalhas, tu te sacrificas para a nossa família. Então, nós vemos o resultado, não é, desse sacrifício. Então, também, de tempos em tempos, mereces fazer alguma coisa para o teu próprio benefício, que não tem a ver necessariamente com a família. Então, é assim, está tudo intrinsecamente ligado. Eu sou da opinião que o cônjuge deve saber do nosso ordenado. Se nós achamos que o cônjuge não deve saber, então existem outros problemas mais profundos que nos levam a tomar a decisão de não partilhar. Então começamos por aí. Começamos por trabalhar esses problemas mais profundos até chegamos a um ponto em que nos sintamos confortáveis, não é? Em partilhar o nosso salário. Isso vai nos ajudar a ver sintomas de problemas mais profundos que causam, não é, muitos conflitos no lar. Então, o que é que vocês acharam da nossa estratégia? Se vocês tiverem alguma pergunta, não é, estejam à vontade em deixar as perguntas ali e talvez nos próximos vídeos nós podemos começar em responder essas perguntas, não é? Tragam críticas, tragam prós e contras, façam uma avaliação sobre a maneira como nós conduzimos este aspecto particular na nossa família. Partilhem as vossas estratégias, queremos aprender também com vocês e até lá, estamos juntos.